Segunda Samuel, capítulo de número 14. Glória a Deus e glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Segunda Samuel, capítulo de número 14. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, o tema desta mensagem é uma triste profecia que se cumpriu. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo de número 14. Estou grato a Deus porque até aqui Deus tem nos ajudado. E feliz, né? Por todos. E saber que o nosso irmão Adão está bem, né? Glória a Deus. Isso é bom. Não só ele, mas toda a família, o Raí, todo mundo, né? Eu lembro que nós fizemos um culto também lá em Brasília, na casa do Raí, né? São Sebastião, foi muito bom também. Deus honrou de forma sobrenatural. 2 Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 21 ao versículo de número 24. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, preste bem atenção. Então, o rei mandou chamar Joabe. Ele disse: muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: finalmente, sei que obtive o favor do meu senhor. O rei, pois, atendeu a meu pedido. Joabe foi a Gersur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. De volta a? Jerusalém. De volta a? Jerusalém. Que maravilha. Glória a Deus. Aleluia. O rei, porém, deu a seguinte ordem a Absalão: pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu ao rei. Amém? Aleluia, Deus. Pode se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus e glória a Jesus. Irmãos, essa história aqui é uma história de um homem por nome Absalão. Todo mundo aqui conhece a história do rei, e todo mundo aqui sabe que Davi tinha mais de 19 filhos. O filho mais velho de Davi tem por nome Aminon. O filho do meio tem por nome Absalão. E a filha caçula tem por nome Tamar. A Bíblia conta a história, irmãos, que Tamar, mais Absalão, os dois irmãos, eram muito colados os dois um no outro. Absalão amava muito Tamar como irmão. Só que caso do nosso irmão chamado Aminon, sendo irmão de Tamar, ele amava Tamar, não era como irmã. Ele tinha desejo sobre sua irmã. Ele olhava para sua irmã como se fosse uma mulher natural, e ele sentia desejo por ela, a ponto de jogar piada para sua irmã, e sua irmã o repreender, mandar ele respeitar ela e dizer que amava ele, mas porém com amor de irmão. Um certo dia, Aminon fingiu estar doente, e ele pediu que a sua irmã Tamar cuidasse dele, que ela fizesse um cozinhado e levasse para ele. Um certo dia ela fez um cozinhado e levou para ele, pensando que o irmão dela estava enfermo. Ela entra no quarto do seu irmão, o seu irmão tranca a porta e ele estrupa a sua própria irmã. Meu Deus. A sua irmã, que era pura, não tinha contato com homem nenhum. O próprio irmão fez essa maldade com a sua própria irmã caçula. Quando Aminon saiu do quarto, ele saiu parecendo que nada havia acontecido. Só que Tamar ficou na sua vergonha ali, ficou chateada e decepcionada, porque o seu próprio irmão tentou violentar ela.
A Bíblia diz, irmãos, que Absalão entra no quarto e ele vê a sua irmã aflita, chorando, preocupada e triste. Absalão pergunta a sua irmã o que aconteceu. E a sua irmã relata a história para o seu irmão Absalão e fala para Absalão que ela tinha sido violentada pelo próprio irmão deles. Absalão ficou irado. Pensa no homem irado. Absalão saiu do quarto no intuito de cometer um homicídio. A Bíblia diz, irmãos, que Absalão encontra o seu irmão mais velho e acaba matando o seu próprio irmão. Meu Deus. Eu me recordo, irmãos, que quando Davi cai, que Davi transgride a lei de Deus, Davi se arrependeu e todo mundo sabe disso. Salmo 51 conta a história do arrependimento de Davi e quão grande foi o arrependimento de Davi. Mas o porém que Deus, quando usa o profeta Natan, diz assim, ó, Deus te perdoou, perdoa o seu pecado, mas a espada do Senhor não vai sair de dentro da tua casa. E assim foi, irmãos. Foi uma profecia muito triste que acabou se cumprindo. Porque um filho estrupa a própria irmã, o outro filho com raiva mata o seu outro irmão e a maldade entrou no palácio, entrou na família de Davi. Absalão, envergonhado, Absalão foge da presença de Davi e da presença de todos. O tempo passou. A Bíblia diz, irmãos, que se passaram 3 anos. E quando se passaram 3 anos, Davi ainda estava triste, porque Davi sabia a perda que ele teve. Quem já perdeu um filho sabe muito bem a dor de uma perda. Aleluia! São perdas, aleluia, que são irreparáveis. E nós sabemos, irmãos, que 3 anos se passaram. A Bíblia diz, irmãos, que Joabe vai na cidade, irmãos, aleluia, para poder visitar Absalão. E quando ele chega lá, ele vê o sofrimento de Absalão sendo escravo ali, sofrendo, sabendo que ele tinha o pai como rei. E a Bíblia diz, irmão, que diante desses 3 anos, Joabe conversa com a população e conta a história, como é que estava a vida de Absalão, o filho de Davi. De repente, Joabe, ele escreve uma carta para o rei Davi, pedindo para que ele traga de volta o seu filho, porque o tempo já havia passado, e o seu filho já estava, aleluia, mudado totalmente. E a Bíblia diz, irmãos, que nós sabemos que sentimentos de pai, sentimentos de irmãos, sentimentos de irmãs, às vezes atrapalham o agir de Deus na vida do ser humano. Quem concorda comigo aí? É verdade. É um tal que o povo diz, tadinho de fulano, coitado de ciclano. Às vezes Deus permitiu fatos acontecer. Deus permitiu muitas vezes, aleluia, Absalão sair do reino, porque sabia que Absalão era um fruto do mal. Mas mesmo assim o sentimento de Davi, o sentimento de pai falou muito alto. A Bíblia diz, irmãos, que Davi manda chamar Joabe na tua presença. E a Bíblia fala, irmão, que Joabe se curva perante o rei. E Davi fala com Joabe, Joabe, tu pode mandar buscar Absalão, porque eu atendi o seu pedido. A Bíblia diz, irmãos, que Joabe ficou muito grato e agradecido a Deus por tudo, ali pela opinião de Davi. Mas Davi estava sendo tomado pela emoção, e muitas vezes, aleluia, a emoção atrapalha Deus trabalhar na vida de muitos. Tem muitas pessoas, aleluia, que quando pede Deus para tratar com alguém da família, Deus começa a tratar, e quando começa a doer, ele começa a pedir Deus misericórdia. É um tal de sentimento que às vezes atrapalha Deus operar. Aí o que acontece? É um sentimento, irmãos, aleluia, que muitas vezes ele quer chegar perto de algo que Deus distanciou dele, e quando chega perto é só para sofrer. Quantos levantam e glorificam a Deus aí? Uma triste profecia que se cumpriu. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, ele dá ordem dizendo assim, pode trazer Absalão, mas que ele não entre no palácio para me ver, porque eu não quero ver ele. Que ele pode ficar em Jerusalém,
Ele pode ficar, aleluia, no pátio do palácio, mas que não entra aqui na minha sala, porque eu não quero olhar para os olhos dele. Essa foi a ordem de Davi. O pai estava envergonhado, mas o sentimento de Davi falava muito forte. E nós sabemos, irmão, que quando alguém, um servo de Deus, ele dá um vacilo, às vezes não foi nem porque ele quis. Um vacilo é motivo de muitas pessoas querer criticar. E por causa do vacilo de Davi, houve muitas críticas. Algumas pessoas diziam, falavam assim, o rei de Davi está fraco.